pecado. O sangue de Jesus continua sendo puro, santo, imaculado. Ele continua limpando a igreja, continua salvando os seus. O sangue de Jesus tem poder aqui nessa noite para lavar a nossa vida. Queira Satanás ou não, Deus irá lavar as nossas vestes. Nós vamos sair daqui hoje cheios da virtude, da graça do Espírito Santo. Quem vai sair comigo aqui hoje assim, cheio? Deixa eu ver se você quer sair mesmo cheio da virtude que Jesus me perdoa, lava as minhas vestes. Deus tem misericórdia de mim, eu preciso voltar ao primeiro amor. Vamos caminhando. Logo após a troca de roupas que ele fazia isso, ele deveria voltar. Você lembra quando Deus disse para Moisés? Moisés queria ver Deus, não é isso? Eu quero ver. Aí quando Deus se manifesta lá, a sarça pega fogo e não se consome. Quando Moisés vai chegar lá, o que Deus fala para Moisés? Tira a sandália dos teus pés. Ah, se Deus resolvesse matar alguém que entrasse em pecado dentro da igreja, achando que Deus não vê mais. Vocês já pararam para pensar se Deus resolvesse matar alguém que está em pecado, que está fazendo coisa errada? Como é que cantaria hoje? Ah, se Deus fizesse isso. Mas Ele é bondoso. Aleluia. Glória ao Senhor. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está hoje aqui é santo. Aleluia. Que hoje é um lugar santo. E a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou no seu nome, ali ele está. Eu faço questão de dizer para alguém, queira Satanás ou não, Jesus está aqui. Aleluia! Isso é o que nos basta. Glória a Deus. É ter certeza de estar aqui sabendo que é Deus. Irmãos, Deus ele castiga e açoita aquilo que Ele ama. Isso aqui é correção, porque Ele nos molda. Você acha que para mim é fácil pregar uma mensagem como essa? Eu apaguei muito antes de vir para cá. Porque Deus exige de mim santidade. Porque se eu não pregar, se eu pregar o que eu estou dizendo aqui, não viver o que eu prego, é maldição na minha vida. Eu não quero isso para mim. Só Deus sabe os dias, eu disse isso ontem no congresso de irmãs que eu ministrei lá na nossa cidade. Só Deus sabe os dias que nós temos passado. Porque Deus tem sugado de nós a verdadeira adoração, santidade. Quantas coisas eu renunciei para viver o chamado de Deus. Porque há pessoas que acham que para viver chamado, para estar na igreja, tem que vir do jeito que está e permanecer do jeito que está. Irmão, aqui não dá para ser assim. Infelizmente, eu sinto muito. Talvez não seja essa a mensagem que você esperava, mas não dá. É uma Bíblia. Para servir a Deus não tem como ser mais ou menos. Uma hora a gente está fogo puro, outra hora a gente está vacilando, outra hora a gente está pecando. É logicamente que tem dias que nós vamos cochilar. Tem dias que nós vamos tropeçar. Isso não isenta, os dias difíceis não isenta nós de cochilarmos, pararmos. Mas quando se há uma chama dentro do nosso coração, é só mais um dia amanhã, eu sou a mesma pessoa que eu fui hoje, cheio. O que você vive hoje, a fraqueza de hoje não muda o que Deus tem na sua vida amanhã. Depende de você. Depende da forma que você quer viver com Deus. Qual é a forma, qual é a intensidade que você quer viver? Quanto que você conhece de Deus? O quanto você participa dele? Você já parou para pensar isso? Quanto você o conhece de verdade? Eu quero usar o meu pastor aqui hoje como referência. Eu conheço só de vista, eu não conheço na totalidade, porque eu não tenho intimidade. E com Deus é a mesma coisa. Quanto você conhece de Deus? O quanto você conhece do seu poder? O que tem afastado você de conhecer essa graça de Deus? Porque viver um testemunho disso aqui, com os irmãos, isso aqui mexeu demais comigo nessa noite. O que tem feito você não viver essa graça por inteiro de Deus? O que tem afastado você de Deus? Qual é a picuinha? Qual é o desejo carnal? Qual é o sentimento que tem te afastado de Deus? Porque quem acende a chama é Deus, mas a responsabilidade é nossa de mantê-la acesa. O sacerdote, o fogo ficava aceso, mas a responsabilidade era dele todos os dias de acender a chama. E às vezes, sem perceber, nós vamos deixando a chama se apagar. Todos os dias nós tiramos uma coisinha e acrescentamos outra. Todos os dias tiramos um versículo da Bíblia, não lemos eles e acrescentamos um minuto no nosso WhatsApp.
Todos os dias tiramos um salmo que nós poderíamos ler e acrescentamos as outras coisas do mundo. Isso tem nos afastado gradativamente da presença de Deus. Aí quando chega aqui não tem interesse mais. O que derrubou você no meio desse caminho? Você é o mesmo de quando você aceitou Jesus? Responda para si mesmo. Você é o mesmo? Você ainda sente Deus como antigamente você sentia? Ou só quando mandam você glorificar Deus? Ou só quando eu subo o tom da minha voz? Ou só quando os instrumentos tocam? Isso não é fogo. Isso não é fogo. O que tem tirado a presença de Deus de dentro de você? Eu vou contar uma experiência para os irmãos. Eu espero que isso aqui edifique alguém. Eu ia muito no monte, agora não tem dado muito tempo. O pessoal da igreja não tem ido, mas eu ia muito no monte. E quando eu chegava lá, quando a gente começava a orar, quando eu fui, todas as vezes que eu fui para ver o chão pegar fogo, aquelas coisas ali, eu nunca via. Mas quando eu tirei aquele desejo de ver aquilo lá, eu fui só para servir, para orar, buscar a presença de Deus, eu comecei a ver umas brasas assim, onde nós orávamos, o meu pastor, até debaixo do tapetinho que ele ajoelhava, ficava cheio assim de brasa. Os irmãos que estavam junto comigo, uma vez, os irmãos começaram a louvar um hino lá em cima no monte, e eles começavam a caminhar assim, aonde eles passavam aquele rastro de brasa atrás. Eu pus no meu coração de ver aquilo dentro de casa. Por que Deus faz isso? No monte não pode fazer na minha casa. Passei a mão nos boletins de fósforo, eu não queria ver o fósforo pegar fogo quando você faz assim. Não queria ver, eu queria ver como no monte. Aquela brasa que a gente, quem foi no monte sabe o que eu estou dizendo. Eu queria ver aquilo lá, né? Eu disse para Deus, Senhor, eu quero ver. Entrei no quarto, fechei a porta e falei para minha esposa, se alguém me chamar, fala que eu estou ocupado. Eu comecei a orar, Deus acende, Deus acende, Deus acende. Eu quero ver o Senhor se manifestar, Deus acende. Nada, isso foi lá, ó. Aí eu peguei os palitinhos de fósforo e falei, não, eu vou orar diferente. Falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro, o Senhor é Deus forte, eu estou na contramão daquilo que o Senhor quer fazer. Manifesta a tua graça aqui dentro do meu quarto, por misericórdia. De repente, eu senti uma presença quando entrou dentro do meu quarto. Parecia que o ambiente ficou tão leve, aquela paz maravilhosa assim, ó. Tomou que eu estava com vontade de chorar, eu não tinha força para levantar do chão. E de repente eu escutei quando sentou assim na minha cama, eu escutei quando sentou. Eu de olho fechado não conseguia abrir o olho, eu só senti aquela graça. Aleluia! Eu só senti. Jeová. Eu queria que todos tivessem essa experiência. Por que nós não conseguimos mais ver? Irmãos, viva isso é para a igreja. Eu pude sentir, uma das vezes dessa, eu falei para Deus, foi me dando a oportunidade para pregar na nossa igreja, no culto de jovem, eu falei, Deus, eu quero ver o Senhor batizar lá com o Espírito Santo. E Deus me deu uma mensagem, quem é, como se manifesta, e quem é, como se manifesta. E Deus me deu a palavra, e eu falei, Deus, eu quero sentir o Senhor aqui, Espírito Santo, o Senhor vai batizar hoje, eu quero sentir. E eu fechei a porta, como você fazia no meu costume, e aquilo me tomou dentro do meu quarto, depois de meia hora de oração, e eu podia senti-lo assim, irmão, sabe, os seus pés, diante de mim. E naquele dia, no culto à noite, Deus batizou, acho que se me falha, 5 pessoas com esse Espírito Santo. Por que nós não conseguimos viver isso mais? Responda para você. O que aconteceu? Você é o mesmo de quando você aceitou Jesus? Essa chama continua acesa dentro de você? Responda para si próprio. Deus fazia questão de avivar o povo, de descer no meio do povo, de se manifestar no meio do povo, mas manter a chama acesa é minha responsabilidade. É chegar cedo e falar, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixa ir. Eu estou indo para a igreja agora, mas eu preciso senti-lo. E quando acabar o culto aqui, nós dizer, Senhor, essa mesma graça aqui, eu quero chegar em casa agora e ela me envolver na minha casa. O que te impulsiona? O que te faz servir? É só isso? Você acha que é só isso que Deus tem para você? Sejamos sinceros, irmãos. É só isso que você acha que é só isso que Deus tem para você? Eu te faço uma pergunta. Até quando você quer ir com Jesus hoje? Até quanto você quer senti-lo hoje? Até que profundidade você quer descer hoje?
até a sua canela? Até os seus joelhos? Até o seu umbigo? Ou até, eu quero mergulhar, quero descer o mais baixo com Jesus Cristo, mergulhar nas águas, nesse rio de água viva. Há uma responsabilidade, talvez na sua casa, você é o Ezequiel que vai profetizar para ter vida lá, e está dependendo de você, só não aceitou Jesus, ainda só não saiu do tráfico, ainda só não veio para a igreja, porque depende de você. E o que você está fazendo para mudar isso? Talvez alguém ainda não morreu na sua casa porque você está de pé, mas Deus está dizendo, eu vou tirar ela das drogas, eu vou fazer algo, mas depende de você. Acenda esse fogo hoje para Jesus. Eu sou nada. O milagre na sua empresa, o milagre para a sua história está dependendo de você, mas assim do jeito que está, tá bom? Só assim dá. Se você acha que está bom, continue assim, mas a gente que entende que as primícias de Deus é mais profunda do que nós imaginamos. Quando nós falamos de fogo aqui, nós pensamos em 3 tipos de fogo, ou pelo menos eu penso assim, 3 tipos de fogo, que é o fogo natural, o fogo artificial e o fogo do Espírito Santo de Deus. Como é que era o fogo natural? Você pode ver, quando lá no deserto, esses lugares muito quentes, muito áridos, aquelas árvores secas que não tem vida mais, daí a pouco é tão calor que elas pegam fogo. Esse é um fogo natural, pega nas árvores, todos vocês sabem disso. Também tem o fogo artificial, que é aquele que o homem cria, é os fogos de artifício. É quando você vai fazer seu churrasco em casa, você põe um foguinho ali, sopra, e no instantinho está lá o seu churrasco pronto. Mas o fogo do Espírito Santo não. O fogo do Espírito Santo é diferente, porque segundo Samuel diz assim, pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acendem. Êxodo capítulo 3, versículo 2 diz, o anjo do Senhor saía do meio do fogo na sarça, e a sarça não se queimava. Aí eu leio Isaías capítulo 6, quando Isaías vê aquela visão maravilhosa, e no ano que morreu Reusias, eu vi o Senhor se assentado no alto do trono. Você pode ver que ele clama ao Senhor, ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim que tenho os lábios impuros. Mas quando acontece isso aqui, ele vê quando um dos serafins voa, sai dali de onde ele estava e vai até o altar, e com uma tenaz ele pega uma brasa viva debaixo do altar e vem com ela queimando, reluzindo, e põe na boca de Isaías. A partir daquele momento Isaías nunca mais é o mesmo. É o que Deus quer fazer com alguém, porque o fogo tem que vir dele. Não é eu chegar aqui e dizer para os irmãos, recebe, vai, joga a mão para cima. É lógico, eu quero isso, irmãos. A irmã que é pregadora, ela sabe disso também, é lógico, não é, irmã? A gente quer que o povo, sabe, que a gente quer voltar para pregar, a verdade é essa. Mas só que não é assim, acender fogo estranho não é assim, é palavra. Não adianta. Quem acende é Deus. Eu sou apenas um instrumentinho aqui que estou soprando algo aqui para os irmãos, e Deus quem vai fazer. Porque vem direto dele, do seu trono há brasas vivas. E quem dera se alguém dissesse, como Isaías disse, Senhor, purifica meus lábios.